Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo, por separar esse momento tão precioso para buscar a presença de Deus através da meditação na palavra. Começar o dia com Deus muda tudo. É na constância da busca diária que a nossa fé é fortalecida, que a nossa mente é renovada e que os nossos passos são direcionados. Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e que os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso, hoje eu quero te convidar a meditar comigo em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos de 6 a 9. Então, desacelera os seus pensamentos, acalma o seu coração e volta a sua atenção para Deus. Deixa de lado as preocupações por um instante. Respira, permita que a presença do Senhor envolva a sua mente e o seu espírito. Esse é o seu momento com Deus. Abra a sua Bíblia se você estiver com ela em mãos, e se você não estiver, não tem problema. Basta você prestar atenção em mim enquanto eu leio o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, nós te damos graça por essa palavra, pelo privilégio da vida, pela oportunidade de meditar nela e buscar a edificação interior. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza e nos abra o entendimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa passagem que Paulo escreve aos Filipenses diz respeito à ansiedade, à ânsia pela solicitude da vida. Um fenômeno que acomete a maioria das pessoas nos últimos tempos, nas últimas décadas. Existem alguns especialistas que dizem que a ansiedade é o mal do século. É uma doença que tem acometido muita gente, principalmente depois do advento das redes sociais. Porque as redes sociais, elas promoveram o fenômeno da aceleração do pensamento, em virtude da quantidade de informações que nós recebemos todos os dias. E não só por isso, elas potencializam problemas que nós já temos no dia a dia. Todo mundo tem problema para resolver. Não existe ninguém que não tenha dificuldades, desafios a vencer no dia a dia. Nós temos contas para pagar, nós temos dificuldades, problemas no trabalho para resolver. Nós temos conflitos em casa, conflitos domiciliares, problemas que dizem respeito ao nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Nós temos questões judiciais que não estão resolvidas. Nós temos negócios que ainda não foram concluídos ou que nós não temos conseguido avançar. Nós fazemos planos que nós não conseguimos controlar, prospectar o futuro. Nós queremos ajudar muitas vezes algumas pessoas e nós não vemos condições, não vemos soluções, meios para fazê-los. Nós temos problemas diante disso tudo que eu falei, que a gente gostaria de resolver e não está em nós o controle, não está em nossas mãos resolver, porque não depende muitas vezes de nós. E sem perceber, nós somos muitas vezes acometidos por uma síndrome do pensamento acelerado, ou por fenômenos biológicos que nós sentimos, manifestações nas nossas emoções, que são resultado da ânsia por resolver isso tudo que eu citei, que eu mencionei. Sem perceber, o nosso corpo começa a sentir. Nós muitas vezes não sabemos de onde vem o que nós temos sentido, mas as nossas emoções, elas se manifestam. Nós perdemos o sono, nós começamos a acordar muitas vezes durante a madrugada sem entender por que a gente não consegue dormir, e depois o nosso dia arrastado, é difícil de acordar de manhã para dar prosseguimento a todo um dia de atividades que nós temos. Nós nos tornamos impacientes, irritadiços, inquietos, agitados, preocupados. Nós sentimos dores de cabeça com frequência, muitas vezes desânimo, perda do apetite, fadiga, uma vontade de deitar e de não levantar mais, de permanecer prostrado,
porque a gente gostaria de não viver quase nada do que a gente está vivendo, pelo menos no aspecto da parte ruim, mas nós não controlamos. Nós gostaríamos de viver a parte boa da vida, e infelizmente não é possível ser assim. E quando Paulo fala a respeito da ansiedade, ele dá a primeira orientação aos filipenses para que eles não andem ansiosos por coisa alguma, por motivo nenhum. Em tudo, porém, ele fala: sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos. Paulo nos orienta a colocar diante dos pés do Senhor, do altar dele, todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades. E muitas vezes nós erramos ao não interpretar adequadamente essa orientação de Paulo, porque a gente acha que nós só devemos pedir a Deus aquilo que tem a ver com algo que é muito espiritual, que é muito celeste. E não é assim. Todos os nossos problemas já são conhecidos de Deus. Desde uma conta que a gente tem e não consegue pagar, desde um problema familiar que a gente não consegue resolver, desde algo que nós temos conosco, com algum conflito interno que a gente não consegue superar. Não interessa. Paulo fala: todas as coisas sejam, porém, conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando eu oro, eu verbalizo. Orar é falar, é apresentar ao Senhor aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo, é mostrar para Ele, ainda que Ele já saiba, todas as dificuldades que eu tenho. E quando eu suplico, eu clamo com muita intensidade, eu mostro o meu estado de sofrimento, a minha dificuldade em lidar com o que eu estou vivendo, em controlar as emoções que eu estou sentindo, em resolver os problemas que eu gostaria de resolver. Quando eu faço isso com intensidade, com clamor, eu suplico. Essa é a diferença entre orar e suplicar. E fazendo tudo, como diz Paulo, com ações de graças, dando graças a Deus, agradecendo pela oportunidade de poder se achegar a Ele, conversar com Ele, orar, entrar na presença dEle. A maioria de nós não tem acesso às pessoas mais importantes aqui na Terra. A gente não consegue conversar com uma autoridade diretamente. A gente não consegue conversar com o prefeito, com o governador, com um juiz, com o presidente da República. Mas com Deus nós conseguimos. Isso é um privilégio que nós temos, porque foi Ele quem abriu essa porta, foi Ele quem estendeu a mão para que nós pudéssemos se achegar diretamente a Ele, sem a necessidade de atravessadores, de intermediários. Quando Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta e ali no secreto busca o seu Pai que está no céu, e o seu Pai ouve a sua voz, o seu Pai ouve o seu pedido, o seu clamor, a sua oração. Ele está nos apresentando o privilégio do relacionamento, da comunhão direta, diária. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, e não é por falta de fé. Eu te entendo porque eu já passei pela ansiedade e hoje eu consigo conviver com ela. É porque muitas vezes nós somos dominados pelas nossas emoções. Nós entramos em um estado de sofrimento tão grande que a ansiedade nos promove, que nós não conseguimos pensar em alguma coisa diferente daquilo que nós estamos vivendo. E eu, durante o meu processo de desenvolvimento, eu aprendi que existe um fenômeno que pode acontecer com todos nós, chamado de sequestro da amígdala. Mas não é essa amígdala na garganta que nós temos. Existe uma parte no nosso cérebro que ela é chamada de amígdala cerebral. E essa amígdala é uma parte que ela faz o link entre a área racional do nosso cérebro e a área que controla as emoções, no córtex pré-frontal. E quando nós vivemos algum problema, alguma dificuldade, algo que a gente deseja muito, com muita ansiedade, com muita intensidade, com muita ansiedade, o nosso corpo, a nossa mente, ela faz isso, ela sequestra a amígdala e ela impede que a nossa razão, a área racional do nosso cérebro, analise uma circunstância. E aí a área emocional, ela prevalece. É por isso que muitas vezes nós nos desesperamos, nós reagimos com impulso, com raiva, com choro, com agressividade, com desespero. É por isso que muitas vezes nós choramos sem analisar as circunstâncias e ponderar o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer. É porque nós já entramos nesse processo inconscientemente sem saber que ele acontece. O nosso corpo ele nos sabota nesse aspecto mental. Nós deixamos de trabalhar através da parte racional do nosso cérebro e a gente começa a trabalhar somente com a parte que opera as nossas emoções. É por isso que é algo que aparentemente não teria probabilidade de acontecer conosco, nós enxergamos com grande probabilidade de acontecer. E isso nos leva a antecipar um estado de sofrimento.
Isso nos leva a sentir antes de algo que realmente tem acontecido. E nós não conseguimos controlar grande parte das coisas, das circunstâncias que nós vivemos. Grande parte das coisas que nós expectamos não está em nós resolver. Existem problemas, circunstâncias, decisões, negócios, existem soluções que não dependem de nós, dependem de outras pessoas. E nós não conseguimos controlar as decisões, as atitudes das outras pessoas. Nós conseguimos, no máximo, influenciar, desde que nós tenhamos algum nível de acesso, mas controlar nós não controlamos. E porque nós não controlamos, nós sofremos, porque nós não sabemos o que é que pode vir. Nós não sabemos se é uma decisão, se uma providência pode vir em nosso benefício ou em nosso prejuízo. E como nós não controlamos, nós sofremos. E quando Paulo remete os filipenses a essa reflexão, ele está falando: você não controla tudo. Não está em suas mãos querer e realizar, e por isso você sofre. Mas Deus controla. Deus, além de conhecer todas as coisas, ele tem poder para atuar sobre todas as circunstâncias, para operar na mente e no coração das pessoas, inclusive a que nós não conhecemos. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não são algumas coisas. Paulo diz: são todas as coisas boas e as coisas ruins, as experiências positivas e negativas, independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo. Deus tem poder de transformar, de reverter toda essa circunstância em seu favor, ainda que você não veja como. E isso é uma forma da nossa mente nos sabotar. Porque como nós, através da razão, ou muitas vezes sem o controle da razão, porque a nossa amígdala foi sequestrada pela nossa emoção, nós não conseguimos enxergar saída para um problema, para uma circunstância. E como nós não conseguimos enxergar a saída, nós questionamos se existe solução para o que nós estamos vivendo. E aí a gente duvida. E quando a gente duvida, a gente não enxerga, a gente sofre. Mas Paulo fala: Deus sabe, Deus enxerga, Deus controla. Leve ao conhecimento dele as vossas petições. Se for preciso, suplique, clame ao Senhor que interceda por você com ação de graça. E o resultado, Paulo fala no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante que Paulo não fala de qualquer paz. Paulo fala: e a paz de Deus. É muito bonito porque isso nos remete ao Novo Testamento. Quando Jesus se despedir dos discípulos, ele fala: eis que eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como assim? Que paz é essa que nós experimentamos, que não é a paz que nós conhecemos no mundo? É a paz que excede todo o entendimento. Porque a paz no mundo, a paz entre os homens, é uma paz aparente, é uma ausência de conflito bélico, mas não é um estado interior de descanso, de calma, de tranquilidade. Se você analisar em volta de você, grande parte das pessoas que você conhece aparentemente estão em paz, porque não estão brigando, não estão em conflito declarado umas com as outras. Mas no interior de cada uma delas, muitos não estão em paz. Eu diria que a maioria não está em paz, porque vive conflitos, dramas, dificuldades com os quais não consegue lidar. E por isso a pessoa sofre, porque ela é acometida pelo controle das emoções em virtude das dificuldades da vida. E quando Paulo fala da paz de Deus, aquela paz que Jesus dá, que excede todo o entendimento, ele fala de um estado de espírito transcendente, aquele que vai te levar ao descanso, ao refrigério, independente das circunstâncias que você estiver vivendo. Você pode estar dentro de uma tormenta, de um turbilhão de problemas, de dificuldades, de circunstâncias que você não sabe como sair dela e mesmo assim experimentar a paz de Deus, experimentar o descanso, porque você consegue conjecturar, imaginar, enxergar que ainda que você não veja a saída, ainda que você sinta e só veja desespero, Deus sabe o que é que você está vivendo e Ele sabe que nele você está esperando. Então, inclusive em meio à dificuldade, você pode descansar nele e esperar que da forma, do modo e no tempo dele, o socorro virá, a solução virá. E como que a gente faz para controlar esse estado de inquietude, esse estado de ansiedade quando a gente entrar nele? Paulo ele dá a dica, ele dá a fórmula no versículo 8, quando ele orienta aos filipenses dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. No versículo 8, Paulo está ensinando como proteger a mente. Por isso que ele diz que tudo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que não é mentira ou distorção, tudo que é nobre, aquilo que é digno, que é elevado, aquilo que honre a Deus, aquilo que não vai te levar a um estado de sofrimento, de negativismo, de pensamento para baixo, aquilo que é justo, que é correto, que é alinhado com a justiça divina, aquilo que procede da luz, aquilo que é puro, o que é limpo, que não está contaminado, todo tipo de pensamento e de sentimento que não seja de trevas, de desejar o mal para as pessoas, tudo aquilo que é amável, que gera em você amor, bondade, tudo aquilo que é de boa fama, aquilo que edifica, aquilo que não destrói você, que não destrói as pessoas, tudo aquilo que tem virtude, aquilo que promova a excelência moral, tudo aquilo que tem louvor, aquilo que merece ser exaltado, que seja isso que ocupe a vossa mente, porque isso é uma forma de tentar se proteger, se preservar do que não provém de Deus. Eu costumo falar para as pessoas, faça uma análise em você mesmo diante do que você está vivendo. Se você está sentindo sentimentos negativos, se você tem tido pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, pensamentos ou sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, de rancor, isso não vem de Deus. Isso provém do maligno, isso provém do mal, porque Deus é luz, Deus é bondade, Deus é amor, e não há maldade nele, não existe maldade moral que possa vir dele e acometer e controlar nossa mente, o nosso coração. E são nos momentos que nós estamos fracos, que nós estamos atravessando vulnerabilidades, que o mal ele encosta, ele tenta influenciar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. E se nós não discernirmos, muitas vezes nós podemos ser dominados por essas emoções, por esses pensamentos e agir de forma como não deveríamos, de forma inadequada. Por isso, Paulo nos remete a tentar fazer um exercício mental para controlar os nossos pensamentos. E através do direcionamento dos nossos pensamentos, nós somos capazes de influenciar as nossas emoções, porque nós sentimos aquilo que nós pensamos. E muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos pensando no que não deve, no que não vai nos ajudar a resolver o que nós estamos vivendo. Então é buscar vibrar numa frequência positiva, buscar vibrar, energizar-se através da luz, através do que Deus nos proporciona, que é paz, que é bênção, que é esperança, que é perdão, é misericórdia, é descanso, é desejar viver essas coisas e desejar que as outras pessoas vivam isso também, independente do que elas representam para nós, se elas nos fazem bem ou se elas nos fazem mal. Porque quando você deseja o bem, independente de olhar a quem, aquilo retorna para você de alguma forma. Deus ele analisa mentes e corações e ele devolve para você tudo aquilo que você deseja para as outras pessoas, porque é isso que ele espera dos filhos dele, que não desejam mal uns aos outros, mas que façam o bem sem olhar a quem. Antes da gente encerrar, eu quero te fazer um convite. Separa agora esse momento, aquiete o seu coração. Elimine qualquer tipo de distração. Deixe o seu celular de lado. Para de fazer outra coisa. E vamos juntos agradecer a Deus por essa oportunidade de meditar na palavra dele. Então feche os seus olhos, reclina a sua cabeça, presta atenção na sua respiração, concentre em você e na presença do Espírito Santo que habita em você. Imagina que você está indo ao encontro de Jesus em algum lugar bonito e que ele te recebe de braços abertos, que ele está pronto para proporcionar o descanso que você está precisando. E ore junto comigo a partir de agora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Tu és santo, poderoso e digno de toda honra e toda glória. Nós exaltamos o Teu nome, porque não há ninguém como o Senhor. Os céus proclamam a Tua grandeza e toda a criação revela a Tua majestade. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse momento na Tua presença e pela oportunidade de te conhecer mais a cada dia. Obrigado, porque o Senhor fala conosco, nos ensina e nos conduz pelo caminho da verdade. Agora, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a viver aquilo que aprendemos hoje.
Que essa palavra não fique apenas em nossos ouvidos, mas desça e aloje em nosso coração, e se manifeste em nossas atitudes, em nossas decisões e em nossas escolhas. Dá-nos força, Senhor, sabedoria e sensibilidade para praticar a Tua vontade no nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado por estar comigo aqui hoje. A sua presença aqui mostra o quanto você valoriza estar perto de Deus, o quanto você tem buscado a presença de Deus, e isso faz toda a diferença na sua caminhada. Nós precisamos da palavra e da presença dele todos os dias, afinal ele é o nosso pão diário. Por isso você é meu convidado para estar comigo amanhã para mais um momento na presença do Senhor. Vamos continuar juntos, dia após dia, fortalecendo a nossa fé, aprendendo a viver a vontade de Deus na prática. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo encontro. Um grande abraço.